Descubra o maravilhoso mundo do Ayurveda e aprenda a cuidar da sua saúde de maneira simples e inteligente. A gente falou desse período de preparação dos gametas e do processo de união dos gametas. O Ayurveda é tão incrível em termos do grau de pesquisa que durante muito tempo soube falar assim, você quer ter um filho, uma criança masculina? Então tapa a tua narina esquerda com um óleo essencial tal e faz a fecundação no horário tal, que aquilo dali vai dar masculino. O grau de acerto desse tipo de prática é tão grande que o governo da Índia tem que proibir isso. Todos os médicos ayurvedas são obrigados legalmente a não fazer esse tipo de coisa com o risco de perder a carteira deles. Ok? Então entenda o grau de estudo do fluxo de prana no sistema. No Ayurveda tem um pulso que você pega aqui mais ou menos entre esses dedos daqui, você consegue ver se a pessoa está grávida. Pelo pulso a gente consegue ver quando é que a pessoa está ovulando de uma maneira muito precisa. Então, essa leitura energética é uma leitura que foi diagnosticando mês a mês o que a pessoa grávida precisa. Tá? Para não fazer isso de uma maneira muito detalhada, porque as pessoas podem ficar muito neuróticas, eu não tenho isso, não tenho aquilo, não tenho aquilo outro, porque é uma coisa muito dentro da cultura do Ayurveda, eu vou colocar só guidelines mais amplos para que a gente entenda bem o que está acontecendo no nosso sistema. Ok? Os 3 primeiros meses são os períodos onde existe maior instabilidade, porque aquilo dali ainda não aderiu, porque aquele processo ainda está muito solto no sistema, certo? Então, nesse sentido, ele é o período onde os atributos de agitação e transformação de fases estão muito acentuados. Isso agrava o vata da pessoa. A pessoa tem uma tendência a ficar muito mais agitada, ansiosa, insegura. Okay? Então, nesse período é muito importante desacelerar ao máximo o ritmo de trabalho. É claro que isso fica um pouco inviável no que é o status quo de hoje, mas pelo menos é importante as pessoas terem um vislumbre do que é a perspectiva do Ayurveda em relação a esse tema. E fazer meditações onde a energia vá para o chakra de baixo, Muladhara. Então, só como uma orientação básica, quando estiver fazendo o Nadi Shodhana, na hora que você estiver inspirando é Lam. Lam, Lam, Lam. Isso está repetindo na mente, tá? Quando você estiver expirando é Sham, Sham, Sham. O Bija Mantra do Lam, ele está relacionado ao chakra base, o Muladhara, para trazer mais presença ali para baixo. O Sham para desacelerar, que está na raiz do Shanti. Ok? Então, nesses 3 primeiros meses, a pessoa ainda está com uma disponibilidade grande de movimento, em termos, né? Mas ela deve fazer sempre movimentos que sejam movimentos suaves. Então, é a fase que a pessoa... É claro que o cloro não é muito bom, mas hidroginástica, sempre coisas mornas, etc. e tal. Ficar evitando qualquer coisa que gere fadiga. Certo? Isso durante a gravidez inteira, mas principalmente no 8º mês. Qualquer coisa que gere fadiga está vetado na gravidez. Porque isso está consumindo ódios, que é o elemento que a gente vai usar principalmente para nutrir o feto. Ok? Então, nessa fase você está com uma alimentação um pouco mais presente do que você estava e você adiciona ghee nas suas refeições, uma quantidade que você vai testando e aprendendo, mas uma colherzinha de chá para começar e vai para uma sobremesa por cada refeição. Você vai testando o quanto aquilo dali estimula o teu metabolismo sem que você se sinta pesada, ok? Porque para o ghee ele ter esse atributo de estimular o metabolismo, ele deve ser usado em pequenas porções ao longo de várias vezes ao dia, sempre acrescentado sobre a comida, tá? E sempre botar alguma coisa tipo erva doce, um cardamomo, talvez um pouquinho de gengibre, coisas assim que sejam sempre estimulantes suaves, orégano, manjericão, alecrim, principalmente manjericão. Manjericão é ótimo para isso, tá? E você sempre adiciona isso na parte que você vai comer no início da comida, procurando comer sempre de bom tom, como a gente vai ver mais para frente. Passou esses 3 primeiros meses, a chance de você começar a ficar mais pesada é grande.
ok? Porque você tem mais peso aí dentro de você. Então, nessa hora, é importante você ter um cuidado mais especial com as suas pernas. Se antes era importante você cuidar um pouco mais dos pés, fazendo uma oleação ali com óleo de gergelim ou um outro, dependendo da estação, antes de dormir, mantendo o pé bem aquecidinho, todas as extremidades aquecidas. Nessa época da gestação, você precisa começar a drenar as pernas. Então, você pega um óleo de gergelim, se achar o cheiro muito... Não é aquele torrado não, tá? Achar muito forte, um pouquinho de óleo essencial de lavanda ali, não essência, óleo essencial, pinga, e faz os movimentos para dentro, de drenagem, estimulando que aquele líquido que está extravasando do teu sistema volte para o sistema linfático e ele consiga botar aquilo para o teu corpo, para o teu baço, filtrar, para todo o teu sistema ficar mais leve, ok? Nessa época da gravidez, você já deve evitar ao máximo muito estímulo externo. Essa hora, assim, a princípio, você realmente deveria estar parando de trabalhar de coisas estressantes. Coisa mais de ficar criando coisa para o bebê, conversar com o bebê, ficar mais com tempo de nutrir aquilo ali, tá? Nessa hora, o feto já está mais estabilizado, as coisas já estão muito mais tranquilas, mais seguras. Não é o vata que está agravando tanto, provavelmente mais é o kapha de você estar ficando um pouco mais pesado e o pitta de você estar querendo resolver as coisas, certo? Então, botar um pouquinho de fenogrego na alimentação também é uma erva que vai ajudar a melhorar a produção de leite, o corpo já está se mobilizando nesse sentido. E as outras recomendações continuam, sendo que você pode acrescentar um pouquinho mais de ghee na alimentação, certo? Procurando evitar comer coisas muito pesadas e gordurosas, procurando começar a comer uma castanha aqui e ali também, porque na outra fase vai ser a fase de refinamento. No quarto ou 6 meses é o período de criar a estrutura do sistema. Então, o gergelim é uma coisa boa também para essa época, ok? A gente ainda não está fazendo o sistema mais avançado, mais específico. A gente ainda está construindo os órgãos, o coração começa a bater, não sei o que e tal. Então, é sempre a fase de fazer a nutrição do tecido mais profundo muscular, gástrico, etc. e tal. Então, nessa hora aí, as coisas que estão mais presentes também, além do ghee, é fenogrego numa quantidade um pouquinho moderada e principalmente muito gergelim, tahine, coisas que o teu corpo ele já está, a princípio, mais acostumado com aquela ideia, certo? Então você já está mais segura e nessa fase que a gente quer estimular o desenvolvimento e não exatamente a estabilização, a gente muda o Nadshodhana. Se antes era Lam e Sham, a gente nessa época a gente está querendo acelerar um pouquinho o metabolismo, mas não demais. Então a gente quando estiver inspirando Ram, que ativa bastante o terceiro chakra, mas é uma ativação assim suave, é só para garantir que o corpo esteja com aquele Agneya que é para fazer. E quando você estiver expirando, é o Shrim, que é para dar uma refrescada. Você ao mesmo tempo acelera, mas o Shrim ainda tem muito essa vibração de fazer com que as coisas se materializem, que elas se solidifiquem no mundo material, que saiam do mundo sutil e venham para um mundo mais denso. Ok? Então, Ram e Shrim. E deu para perceber que o som do R ficou mais presente, né? Que é um som mais Agni, é o som do terceiro chakra. Quando você vai para o sétimo em diante, a coisa já está valendo. O palco já está aceso, qualquer hora é hora, em termos, né? Então, o que a gente quer agora é fazer com que a gestação possa chegar nas 40 semanas, ok? Que muitas vezes o processo aí no meio do caminho desanda. Então, nessa hora, a grávida ela é uma pessoa que tem uma vida ultra suave e também muito acolhida, certo? Ela faz a drenagem ainda com óleo de gergelim, com a frequência que ela quiser, etc. e tal. Mas ela também precisa ter atividade mais de ficar fazendo tricô, crochê, coisas que tragam ela para muito contato com ela mesma, assim, música, arte. É o momento onde todo o processo criativo, todo o sistema neuronal está se estruturando. Muito importante, no 8º mês, é o período que o Ojas, que é assim, a vitalidade, o sistema imunológico está
sendo formado no bebê, a grávida fica, a gestante fica com uma hora com Ojas nela, ela se sente super com energia. Outra hora com Ojas no bebê, ela se sente completamente sem energia. Uma hora com Ojas nela, super energia. Então, nesse momento que você está com super energia, você pode fazer suas coisas. No momento em que você está sem energia, você para tudo. Você pode estar no meio da apoteose, você para, eu vou dormir. Ok? Porque isso permite o teu corpo mandar Ojas pro feto. Aí você sentiu que tem energia de novo, mas você podia estar saindo para ir jantar, não sei o que, presidente da república, vou dormir. Ok? Então, o 8º mês, ele é um período muito importante em termos do sistema imunológico. O 7º mês também é muito importante na formação mais do sistema neuronal e tal. Nossa parte mais avançada, neuroquímica, está muito atuante ali por volta do 7º mês também. Então, mais castanhas, nozes, sempre numa frequência diária, em doses pequenas, ok? Nada de muito exagero na gravidez. E aí, no 9º mês, nesse período a gente está com uma necessidade de refrescar um pouco o sistema, porque ele está super acelerado. É o período que a gravidez, você está muito cansado porque você anda, etc. Está tudo muito pesado. Então a gente tem que entrar num período mais de celebração, certo? Porque aquilo dali, deixa eu ser um pouco assim sincero nessa parte, cansa também, ok? Dói tudo, etc. e tal. Então, parte de massagem na lombar também se torna fundamental nessa hora. E os mantras que a gente vai usar quando estiver fazendo esse Natshodana, a gente pode usar o Hrim, H-R-I-M, e o Ksham, K-S-H-M. São sons que ao mesmo tempo refrescam e geram muita capacidade de tejas, que é a capacidade da pessoa ficar inteligente, que é o que precisa. Nessa hora o metabolismo está num nível muito mais refinado. E aí você fica ao longo desses 3 meses se incorporando a esses Bija Mantras. Tem outros mantras que, dependendo da tradição de cada um, etc., a gente pode usar, que são mantras mais com significado. Isso daí são mais sons, padrões de vibração. E nessa hora a gente está aumentando um pouco mais a dose do fenogrego. E aí, se a gente está fazendo um acompanhamento terapêutico com a Ayurveda, a gente está usando mais Shatavari. E se não tiver Shatavari, a gente pode usar a maca também, porque dá mais força para a mulher. E sempre lembrando daquela história de ter as coisas mais nutritivas, mas também com algum grau de estímulo do metabolismo. Nessa hora, o corpo já está muito mais seguro, etc. e tal. Usar um pouquinho de canela aqui e ali, não tem problema. O corpo já está menos frágil nesse sentido bioquímico, ok? Então é basicamente isso. Ao longo de toda a gravidez, óleo essencial de lavanda é ótimo. Patchouli no início também é muito bom, para dar uma assentada. E a ideia é sempre garantir a gestação o maior grau de amor, segurança, capacidade metabólica e nutrição possível, ok? Então, se a pessoa tiver alguma linha espiritual, é uma ótima fase de se aprofundar nela. A gravidez é um tempo que o universo abre para a mulher, para o homem também, mas principalmente para a mulher, dela se aprofundar na espiritualidade dela, porque isso ajuda muito a criação da criança que vai vir ali e te poupa muito problema na adolescência, ok? Ótimo investimento, certo? Alguns minutinhos de mantra aqui e ali, oração, qualquer coisa que seja. Então, a princípio, fazer práticas espirituais 3 vezes ao dia, ao acordar, no meio do dia e mais para o final do dia. E se a pessoa segue uma tradição védica, o Gayatri é excelente nesse sentido, senão outros mantras também são ótimos, ok? Até aqui tudo bem? Deu um panorama geral? Ótimo. Agora vamos mais para a parte da orientação da tua alimentação de uma maneira mais específica e rotina também, beleza? Deseja uma atenção mais personalizada? Entre em contato e saiba como. Namastê!